A viagem começa nos arredores de Potsdam, em Brandemburgo, a terra de 3.000 lagos e principal residência de reis prussianos e kaiseres alemães. De lá, o roteiro segue para leste e para no magnífico Palácio de Verão de Sanssouci. Depois, continua a leste até o Palácio Köpenick e volta para oeste, entrando no coração de Berlim. Na capital, encontra-se o Portão de Brandemburgo, que foi restaurado depois que Napoleão Bonaparte roubou sua estátua. Também há vários monumentos importantes dedicados às vítimas da Segunda Guerra Mundial e os restos do Muro de Berlim, que foi demolido. O centro da cidade tem catedrais deslumbrantes e a viagem termina no Reichstag, uma das estruturas mais importantes da Europa. Brandemburgo, com quase 30.000 quilômetros de vias fluviais, tem o maior relevo aquático da Alemanha. No rio Havel está a Ilha de Werder, que desde 1879 cedia ao Festival Alemão de Florescimento das Árvores. Do outro lado do rio está Sanssouci, o palácio de verão do rei prussiano Frederico o Grande. Apesar de ser menor e de ter o estilo rococó mais intimista, muitos consideram esta mansão magnífica a resposta alemã ao Palácio de Versalhes. Construído entre 1745 e 1747, o nome do Palácio Sanssouci vem de uma expressão francesa que significa sem preocupação, simbolizando a ideia de que, para o rei Frederico, esta propriedade representava serenidade e tranquilidade, não poder. Ele era tão apaixonado pelo palácio e pelas construções do parque e do jardim que o considerava, entre outras coisas, sua última morada, onde queria ser enterrado ao lado dos cachorros favoritos. Uma das construções mais importantes do parque é o pavilhão conhecido como Casa de Chá Chinesa. Luxuoso e intimista, o pavilhão é cercado por estátuas douradas em tamanho natural de músicos chineses e de homens e mulheres de contos de fadas tomando chá no jardim. Projetado em estilo rococó pelo arquiteto Johann Gottfried Beuren, a construção começou em 1755, mas só foi concluída 10 anos depois, pois a economia prussiana estava prejudicada pela Guerra dos 7 Anos. A oeste do palácio está a Casa de Hóspedes, chamada Neue Kammern. Perto dela está a Casa do Dragão, que agora é um restaurante. A leste encontra-se a Bildergalerie, um museu pessoal de Frederico o Grande. Há também o Moinho Histórico, que é mais antigo do que o palácio. Numa colina acima de todos está o Belvedere de estilo romano. O parque inteiro virou patrimônio mundial em 1990. Mais a norte está Ruinenberg, do século XIX, com ruínas artificiais. O Palácio Charlottenhof também foi adicionado na mesma época, assim como as termas romanas e a Igreja da Paz, nos Jardins de Marly. Há também o Palácio Orangerie-Schloss, que demorou 14 anos para ser construído. Em 1763, no fim da Guerra dos 7 Anos, Frederico o Grande começou a construir um novo Palácio de Potsdam, o último dos grandes edifícios reais barrocos da Alemanha. Propositalmente ostensivo e opulento, o novo palácio era uma homenagem ao sucesso da Prússia na guerra e uma demonstração do poder e da glória do Império. O magnífico palácio de mármore e pedra tem mais de 200 quartos e era usado principalmente para receber dignitários importantes. Agora é usado pela Universidade de Potsdam como sede do Departamento de Filosofia. Ainda na cidade de Potsdam, ao longo das margens do lago Tiefensee, está o Parque Babelsberg, concebido como um pedaço da Inglaterra trazido para a Alemanha pelo imperador Guilherme I. O palácio, de estilo neogótico,
foi projetado por Carl Friedrich Schinkel, e a Torre Fletow, de 46 metros de altura, tem vista para o parque inteiro. Em cima de uma colina com vistas deslumbrantes do norte de Potsdam, está o Belvedere auf dem Finsberg. Construído por Frederico Guilherme IV, a estrutura de torres gêmeas se baseia em esboços do próprio rei, que se inspirou na Renascença italiana durante uma viagem a Roma em 1829. Atualmente, o Belvedere cedia shows, festas e uma grande variedade de eventos públicos. Esta é a ilha Fraueninsel, no rio Havel. Agora uma famosa reserva natural, no século XVII a ilha Fraueninsel era usada especialmente para a criação de coelhos. Em 1821, Frederico Guilherme III começou a transformar a ilha numa fazenda modelo e ergueu várias estruturas novas, inclusive a Cavalier House, uma mansão construída especificamente para os filhos dele e suas babás. Do outro lado da ilha, há uma estrutura construída para parecer as ruínas de um mosteiro gótico, apesar de o local ser uma criação de gado leiteiro. O Palácio de Fraueninsel foi erguido na ponta oeste da ilha para que o rei pudesse vê-lo de sua casa em Potsdam. Projetado como uma ruína romântica de um castelo medieval, com duas torres circulares e ligadas por uma ponte de ferro forjado, o castelo é de carvalho e foi pintado para parecer de pedra. O objetivo da casa de veraneio era ser um refúgio bucólico para Frederico Guilherme II e sua querida amante. Mas o rei não conseguiu se mudar para cá, pois morreu pouco antes de seu castelo de conto de fadas ficar pronto, em 1797. Foi Frederico Guilherme III quem realmente desfrutou do castelo e da ilha minúscula. Fraueninsel significa Ilha do Pavão, e essa ave até hoje frequenta o local. Graças à manutenção contínua ao longo dos anos, a ilha ainda tem muito da beleza e do charme que tinha quando era frequentada pela família real. Desde 1990, a ilha e todos os seus prédios são considerados Patrimônio Mundial da Unesco. Uns 30 quilômetros a leste encontra-se Treptow-Köpenick, o maior distrito de Berlim em área e o menor em densidade populacional. O Palácio Köpenick fica numa ilhazinha formando uma bela paisagem. Foi construído por cima do esqueleto de um castelo eslavo do século VI e é cercado por um parque de estilo inglês, com olmos e ginkgo bilobas, alguns com 350 anos de idade. Este palácio barroco foi projetado como uma residência de caça em 1558, a pedido do príncipe eleitor de Brandemburgo. No aeroporto de Trebin, é possível abastecer e admirar um território rico em história da aviação. A humanidade sobrevoa estas montanhas desde os anos 1920, quando planadores eram lançados no céu de Brandemburgo por cordas elásticas. Atualmente, os humanos continuam atravessando o céu de várias formas, inclusive com autogiros, aeronaves de asas giratórias que estão sendo testadas aqui pela polícia alemã. Esta tecnologia não é nova. O primeiro autogiro voou em Madrid em 1923. Atualmente, mais de 1000 aeronaves dessas são usadas pelas Forças Armadas e pela polícia no mundo todo. Seguindo a noroeste, encontra-se Berlim. Com uma população de 3,5 milhões de habitantes, a capital da Alemanha é a segunda cidade mais populosa da União Europeia. Localizada entre duas rotas comerciais historicamente importantes, Berlim tem um passado rico e trágico, tendo testemunhado a ascensão e a queda de muitos impérios. Antes da atual nação alemã, Berlim foi a capital da Marca de Brandemburgo, do Reino da Prússia, do Império Alemão, da República de Weimar e do Terceiro Reich. Na parte ocidental da cidade está um dos lugares mais icônicos de toda a Alemanha, o Portão de Brandemburgo.
Inspirado na Acrópole de Atenas, o monumento de Arenito foi encomendado por Frederico Guilherme II como um emblema de paz, mas o portão muitas vezes acabou simbolizando tumulto. Foi mal utilizado por pessoas como Napoleão Bonaparte e Adolf Hitler. Durante a divisão da Alemanha no período pós-guerra, ele foi isolado, ficando atrás do Muro de Berlim. Mas agora, o portão está totalmente restaurado e é um símbolo da reunificação da nação. Um pouco a oeste está o Tiergarten, o maior e mais popular parque urbano de Berlim. Estendendo-se por 210 hectares e com 23 quilômetros de vias, o parque era um território particular de caça dos príncipes eleitores de Brandemburgo. Foi Frederico o Grande quem mandou derrubar as cercas, transformando toda a área num parque público para o povo de Berlim. O parque contém muitos monumentos impressionantes. O mais famoso deles é a enorme Coluna da Vitória. Com 70 metros de altura e coroada com uma estátua dourada da deusa Vitória, os moradores a chamam carinhosamente de Gold Else. O monumento foi criado em 1864 para comemorar a vitória prussiana na Guerra dos Ducados. Mais a oeste, vigiado pela Torre do Sino, está o Estádio Olímpico. Quando a Alemanha foi escolhida como sede da Olimpíada de 1936, a nação pretendia reformar o estádio existente. Mas quando o Partido Nazista assumiu o poder, resolveu usar os Jogos Olímpicos como propaganda de sua ideologia de extrema-direita. Então Hitler contratou a construção deste novo estádio colossal para simbolizar o Terceiro Reich. Para Hitler, a Olimpíada de 1936 era uma oportunidade de mostrar ao mundo todo a superioridade do povo ariano sobre as outras raças. Mas o grande atleta negro Jesse Owens tinha outros planos. Ele impressionou o mundo e o ditador ao ganhar 4 medalhas de ouro aqui. Uma rua principal do lado de fora do estádio até hoje leva o nome de Jesse Owens Alley, em homenagem ao desempenho dele. De volta ao centro da cidade, a próxima parada é a Igreja Memorial do Imperador Guilherme, que basicamente são 2 igrejas. A igreja moderna, com suas paredes octogonais de vidro azul meia-noite, foi construída em 1961 e incorpora ao seu complexo o que restou da igreja original, inclusive a maior parte da torre de 63 metros. A igreja original foi destruída durante um bombardeio aéreo em 1943. Mas o pináculo continua de pé até hoje, com uma dignidade silenciosa. É um lembrete potente e arrepiante do preço da guerra. Mas talvez nenhum monumento tenha a potência sóbria e inquietante do Memorial aos Judeus Mortos da Europa. Inaugurado em 2005, o local ocupa cerca de 20.000 metros quadrados e abriga 2.711 placas de concreto em formato de caixão. Na parte subterrânea, há um centro de informações com os nomes e as histórias dos 6 milhões de judeus que foram vítimas do Holocausto. A sudeste está outro impressionante memorial dedicado aos mortos da Segunda Guerra Mundial. No Treptower Park, ocupando 100.000 metros quadrados, está o maior dos 3 memoriais que a cidade dedicou à guerra com a União Soviética. Ele também serve de cemitério para 5.000 dos 80.000 soldados russos que morreram durante a Batalha de Berlim. O monumento foi erguido durante a ocupação soviética, quando Berlim foi dividida em oriental e ocidental. A pedra usada na construção da estátua foi tirada da nova chancelaria do Reich, a sede do governo de Hitler, que foi demolida. A oeste está o aeroporto Tempelhof. Agora, ele é um parque público muito popular, mas foi o centro da ponte aérea de Berlim, que foi vital para a Alemanha Oriental durante a Guerra Fria.
Em 1948, as forças soviéticas suspenderam todo tipo de tráfego terrestre e marinho no território ocupado por elas. Então, o tráfego aéreo era a única forma dos 2,5 milhões de habitantes de Berlim Oriental obterem comida e água. Durante quase um ano, numa das façanhas mais impressionantes da história da aviação, 270 mil voos, normalmente pousando a cada 45 segundos, traziam tudo que os berlinenses precisavam para sobreviver. É claro que a imagem mais marcante da Guerra Fria é o Muro de Berlim. Depois da Segunda Guerra Mundial, houve uma migração gigantesca da Alemanha Oriental, controlada pela Rússia, para o lado ocidental, sob o domínio americano e britânico. Mais de 3 milhões de pessoas fugiram. Para conter o êxodo e o constrangimento, as forças soviéticas fecharam totalmente as fronteiras em 1961 e acabaram construindo um muro de concreto armado que se estendia por cerca de 130 quilômetros. Quem tentasse fugir era imediatamente baleado. Em 1989, o muro começou a ser derrubado e Berlim voltou a ser unificada. A destruição do muro inteiro demorou 2 anos. Aos poucos, a nação pôde se reunificar, mas aqui em Berlim Oriental ainda há vestígios da antiga ocupação soviética. E grande parte da arquitetura do antigo lado oriental continua sendo stalinista. Os empregos e a tecnologia ainda estão atrasados em relação ao lado ocidental, apesar de Berlim Ocidental investir grandes somas no lado oriental. Mais de 25 anos depois da demolição do muro, 75% dos alemães orientais dizem que a reunificação do país foi um sucesso. No lado ocidental, apenas metade da população pensa assim. Uma das relíquias mais famosas do antigo lado oriental é a Torre de Televisão de Berlim. Com 368 metros de altura, esta é a estrutura mais alta da Alemanha. Inspirada numa torre de Stuttgart e no Sputnik, o primeiro satélite soviético, a construção da torre começou em 1965. Ela entrou em operação em outubro de 1969. O globo, que fica a 200 metros de altura, tem um centro de visitação e um restaurante giratório que dá uma volta completa a cada meia hora. Num dia claro, os turistas podem admirar a paisagem alemã a 42 quilômetros de distância. Em 2009, o poste da torre de televisão foi transformado temporariamente no que alguns chamam de maior carta de amor do mundo. Os berlinenses postaram mensagens de amor na internet para pessoas especiais, e muitos textos, inclusive um pedido de casamento, foram escolhidos para decorar a torre. A enorme empreitada foi realizada pela mesma empresa que, alguns anos antes, tinha conseguido transformar o globo numa gigantesca bola de futebol vermelha para a Copa do Mundo. A noroeste da torre, um avião se aproxima do aeroporto Tegel. O número de passageiros viajando para Berlim aumentou para 30 milhões por ano, em mais de 230 mil voos. Então, a pressão é grande para que a velha estrutura aeroportuária dê conta do recado. Tegel era o antigo aeroporto de Berlim Ocidental, uma base aérea militar do início do século XX. Foi construído para receber 6 milhões de passageiros por ano, mas o número pulou para 20 milhões e o Tegel devia ter sido desativado em 2012. A ideia é que o novo aeroporto de Berlim-Brandemburgo o substitua. Enquanto isso, o Tegel aguenta firme e já foi descrito como o aeroporto que se recusa a morrer. Mas essa não é a única forma de se voar pelo céu de Berlim. Outra maneira de ver a cidade bem do alto é o famoso Weltballon. Os passageiros sobem a 150 metros, de onde tem magníficas vistas panorâmicas do centro histórico da cidade. Um pouco mais a oeste estão os 2 centros culturais da Sala de Música de Câmara e da Filarmônica de Berlim,
Os dois estão bem perto das lojas, restaurantes e apartamentos do ultramoderno Sony Center, concluído em 2000 com um custo de 750 milhões de euros. Menos modernos são o espaço da feira de West End e sua famosa torre de rádio, que agora é um monumento tombado. Para quem quer ver a cidade mais de baixo, o mais indicado é um passeio pelo rio Spree, a via fluvial onde foi construído o centro original de Berlim. O Spree nasce nas montanhas da Lusácia, perto da fronteira tcheca, e percorre cerca de 400 quilômetros até se unir com o rio Havel em Spandau. Ao atravessar Berlim, o Spree passa por pontos turísticos como a Catedral, o Reichstag, a Potsdamer Platz e a Ilha dos Museus. Vista da água ou do céu, a cidade é repleta de história praticamente em todos os cantos. Porém, poucos prédios são mais históricos do que a Catedral de Berlim. Esta é a maior igreja da cidade. A catedral atual é de 1905, mas este exato local é ocupado por templos desde 1451. Até hoje, a cripta da catedral guarda o sarcófago e os restos mortais de mais de 80 integrantes da realeza prussiana, inclusive Frederico I e sua rainha. Berlim também oferece duas catedrais idênticas. A francesa foi construída em 1705 para os huguenotes que fugiram da perseguição religiosa na França. E a alemã, idêntica, é voltada para a comunidade luterana da cidade. Ao norte está a Ópera Estatal de Berlim e ao lado, a antiga biblioteca. Do outro lado da rua encontra-se a Universidade Humboldt, a mais antiga da capital alemã. Ao lado dela está o Zeughaus, palco de um frustrado atentado contra Hitler em 1943. Toda a metade norte da Ilha do Spree é chamada de Ilha dos Museus, onde 5 museus grandiosos oferecem aos visitantes 6.000 anos de arte do mundo todo. Nos arredores da cidade, coroado por uma cúpula de cobre esverdeado com uma estátua dourada da fortuna à deusa romana, está o Palácio de Charlottenburg, o maior de Berlim. Construído como palácio de verão para Sophie Charlotte, a primeira rainha da Prússia, ele foi radicalmente expandido pelas gerações seguintes da família real. Danificados na Segunda Guerra Mundial, o parque e o palácio foram restaurados e estão abertos ao público. A última parada é o Reichstag. O próprio imperador Guilherme I pôs a pedra fundamental do prédio para dar a Berlim uma sede mais prestigiosa para o governo do recém-formado Império Alemão. Em 1933, apenas 4 semanas após Adolf Hitler ter se tornado chanceler da Alemanha, o prédio foi quase totalmente destruído por um incêndio criminoso. Um pedreiro holandês foi condenado por ter ateado fogo nele, mas muitos historiadores acreditam que o incêndio tenha sido planejado e executado por Hitler e seus aliados. Os nazistas usaram o incêndio como pretexto para suspender quase todas as liberdades civis na Alemanha. O fim da Guerra Fria viu tempos melhores no Reichstag, pois foi aqui que ocorreu a cerimônia oficial da reunificação alemã em outubro de 1990. Agora, o edifício está totalmente reformado e ganhou uma deslumbrante cúpula de vidro que oferece vistas magníficas da cidade. O Reichstag voltou a ser a sede do parlamento eleito a serviço do povo livre da República Federal da Alemanha. É o símbolo de uma grande nação, que além de ter o passado mais tenebroso possível, tem um futuro extremamente brilhante. É o lugar perfeito para encerrar esta jornada.